Como sabemos a intenção de um mandamento de Deus? Como podemos saber a flexibilidade ou a rigidez de um mitvá? Eu estava pensando nisso ontem enquanto escrevia meu livro, que será publicado em breve. A maioria de nós interpreta um mandamento pelo próprio mandamento. E quando fazemos isso, o que temos? Uma rigidez absurda, semelhante a paredes de aço. Desse modelo nasce toda a linha teológica rígida, mais preocupada em seguir o mandamento do que em entendê-lo, mas preocupada em proclamá-lo do que em sentar para refletir sobre ele, meditar sobre as implicações de cada um deles. Aqui nasce a religião, quando julgamos um mandamento por ele próprio. Os religiosos têm os mandamentos como algo superior à vida humana, e passa a tratá-los como se nós existíssemos para eles e não o oposto. Jesus repreendeu os fariseus por colocar o Shabat acima da vida humana. Por isso disse: o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Mas então como deveríamos tentar entender os mitzvot do Eterno? Precisamos olhar para quem os deu, para a fonte do mandamento que é Deus, e como ele os trata em relação a nós. Nós nunca iremos entender os mandamentos do Eterno sem olhar para ele. O que vemos ao olhar para os mandamentos sem olhar para Adonai? Ele não quer que sejamos idólatras, não quer que mintamos, que traiamos nossa esposa, que desejemos o que é dos outros, que assassinemos, não quer que desrespeitemos os mais velhos, principalmente nossos pais. Olhar o mandamento por cima, sem uma reflexão, nos leva a uma compreensão rasa, seca e sem vida. A lei do Eterno, quando vista superficialmente, parecem apenas regras de conduta ética imposta pela aliança desse Deus. Mas os mandamentos são só isso, regras que devem ser cumpridas a ferro e fogo, sem razão de ser, dividindo o mundo em preto e branco, certo e errado. É isso mesmo, ainda olhando para o mitzvah, porém refletindo no que cada um representa e no que cada um causa ao ser observado, cumprido, percebemos o amor de Deus por nós, pois ele nos deu a fórmula para vivermos o paraíso na terra. Percebemos que nenhum mandamento é arbitrário, tipo é porque é mesmo e ponto final. Os mandamentos têm essência, têm causa, e todos eles sem exceção visam o bem-estar do ser humano, a vida. Mas essa compreensão só é atingida por quem está disposto a meditar no mandamento, a refletir sobre ele, ou seja, está numa camada mais profunda do que olhar para o simples. Não faça isto ou aquilo. Precisamos olhar ao redor para entender o mitvá. Deus obrigou os israelitas a folgarem no sábado porque eles tinham sido escravos no Egito, trabalhavam sem parar. Isso faz mal para a saúde física e mental. O povo de Deus, seus filhos, não poderiam jamais ser escravos nem ter mentalidade de escravo. O sábado veio para arrancar o Egito de dentro do povo. Veio para libertar o povo, fazê-los entender que estavam livres. O mandamento não veio para torná-los escravos, como depois alguns se tornaram, sentindo medo e opressão no dia de descanso e alegria. Por essa razão Jesus disse que o Shabat foi feito para os filhos de Adão e não o oposto. Esse mandamento é uma bênção de Deus para o descanso e bem-estar do homem. Curiosamente, Yeshua é chamado no livro de Hebreus de nosso Shabat, nosso dia de descanso, pois nele descansamos de nossas obras. Assim como Israel estava livre do Egito, descansando de seus afazeres, deleitando-se no Eterno e folgando com a família no Shabat, assim nós que cremos no Messias, descansamos de nossas obras nele, juntamente com nossa família perante Deus. Não somos escravos do mal, pois Adonai nos libertou. Shabat era o sinal da graça de Deus, da hesed dele sobre nós. A ordem para não idolatrar tem a ver com a liberdade espiritual do povo do Eterno. A idolatria é castigo de Deus sobre o povo. E Satã tem permissão para interagir com os idólatras, e uma vez a pessoa correspondendo, ele tem permissão de oprimi-la, possuí-la, e todo tipo de terror que ele quiser. Os deuses de Canaã pediam sacrifício humano, inclusive de crianças, nutriam rituais imorais em nome da fertilidade da terra e da mulher, dentre outras coisas imorais que abalavam a família. Ao proibir seu povo de idolatrar, Deus estava nos livrando disso tudo. Não tinha a ver com o ciúme dele, ou coisa do tipo. O mandamento não diz respeito a alguma necessidade do Eterno, mas todos eles, sem exceção, dizem respeito a nosso bem-estar. Essas são conclusões que conseguimos chegar olhando para o contexto dos mandamentos. Mas perceba que ainda essas conclusões só são tiradas quando olhadas para fora dos próprios mandamentos,
quando comparamos a ordem dada com o ambiente em que foram dadas. Isso é chamado de contexto, quando julgamos um mandamento a partir do ambiente em que foram dados. Esse método de interpretação dos mitzvot é muito mais profundo do que simplesmente olhar, não faça isso, não toque naquilo. O mandamento passa a fazer sentido, passa a ter uma razão plausível, passamos a entender a importância dele. Poucas pessoas se atentam para essa realidade, poucos olham os mandamentos através do contexto histórico-cultural da época. É mais fácil dizer que algo é proibido porque é e ponto final, do que meditar e tentar entender a razão do mandamento. A religião fica com a primeira opção, não entendem a razão do mandamento e oprimem as pessoas ao menor sinal de desvio de qualquer um deles. A vida com Deus se torna: isso não pode, aquilo pode, isso não pode, você vai para o inferno, não faça aquilo. E as pessoas ficam perdidas sem entender a razão daquilo, sem perceber todo o amor de Deus por trás daquele mandamento. Mas eu comecei dizendo que a melhor opção é entender os mitzvot a partir de quem os deu, de Deus. Como Deus agiu com cada mandamento que Ele mesmo deu. Só conseguimos perceber a rigidez dos mandamentos olhando para o Criador deles. Chegamos à conclusão de que os mandamentos nos foram dados para vivermos bem, completamente livres da opressão do maligno e dos conflitos humanos. Se seguirmos os 10 mandamentos, viveremos livres do diabo e experimentaremos o paraíso na terra. Pense bem. Um mundo onde o roubo não existe, a mentira não é praticada, ninguém cobiça o que é seu, todos se respeitam, não há traições entre os namorados, tem um dia de descanso, ninguém usa de violência contra o seu próximo. Você chama isso de que? Um lugar em que isso aconteça é chamado de que? Então sim, Deus nos deu a fórmula do paraíso, nós é que não temos força para usar. Mas e a rigidez do mandamento? Quem pecar toma porrada e é logo lançado para longe do Eterno. Deus lança seus filhos para longe dele assim que falham. Deus é tão impiedoso na cabeça de alguns que é exatamente assim que ele é pregado. Anunciam um Deus desse, que te arrebenta ao menor sinal de falha. Só que esses mesmos pregadores falham todos os dias, mentem, fornicam, compra e não paga, pensa na mulher dos outros quando está no banho, solta palavrão escondidos, furtam no trabalho, jogam uma irmã contra outra por ciúme, sentem inveja, fofocam, passam meses sem liberar perdão, não leem a Bíblia, não oram com frequência. E ainda assim o Eterno está perto de cada um deles. Ainda assim ele está fazendo promessas, limpando, curando e corrigindo. Eles pregam um Deus rígido, furioso, mas vivem uma outra realidade com o Eterno e nem percebem. Deus sabe que não somos perfeitos, por isso inventou a oração de perdão. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar, perdoar, curar. Deveríamos anunciar sua cura, sua libertação, seu amor, aquele amor furioso que o fez enviar seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele providenciou nossa salvação, ele criou um meio para nos resgatar da aniquilação eterna. Essa atitude nos faz pensar que ele não deseja punir, deseja salvar. Então seus mandamentos não foram dados para punir, mas para salvar. Pois a partir do momento que descubro que estou doente, eu procuro a cura. Vamos lá. Deus é rigoroso e sai matando todo mundo que o desobedece, né? Vamos checar isso na Escritura. Davi comeu os pães que só o sacerdote poderia comer. Mentiu quando se fingiu de louco diante do rei para não morrer, adulterou e matou Urias. E Deus não matou Davi. Ele deu tempo a Davi para se arrepender e pedir perdão, como faz comigo e com você todos os dias. Irmãos, os mandamentos são dados para a vida. Deus sempre será a favor da vida. Deus é misericordioso, Ele não te despreza por causa de uma falha. Ele vai te corrigir se não houver consciência de pecado, se você não se arrepender do que fez e permanecer fazendo, infelizmente o Eterno será obrigado a te corrigir. Sem falar que tudo que fazemos traz uma consequência do tamanho do nosso erro. Essa lei vem do Eterno, ela é inegociável, é a lei da semeadura. Você é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória. Então, irmãos, a coisa não funciona como pecou já era não. Com Deus falhou, se arrependa. Caiu, vamos levantar. Errou, vamos consertar. Essa revelação só vem quando observamos a ação do Eterno em relação aos mandamentos e a nós mesmos. Essa compreensão não vem dos mandamentos. Eles são rígidos, não faça e ponto final.
Mas o juiz que julga a causa é compassivo, pois sabe que os deu a seres fragilizados pelo pecado. Não podemos olhar para os mandamentos sozinhos, precisamos olhar para eles diante do juiz que julga a causa. O juiz é misericordioso e compassivo. Somos imperfeitos e os mandamentos são perfeitos. Falhar já é esperado por ele, porém permanecer na falha é impiedade, soa como rebeldia. O problema de Deus não é com o pecador, é com o rebelde que não quer reconhecer suas falhas e permanece fazendo-as livremente. Toda a cidade que ele destruiu ouviu a mensagem, mas preferiu se manter em rebeldia. Todos que Deus destruiu se mantiveram em rebeldia. É isso que percebemos ao olhar como ele trata os pecadores. Deus realmente já te tratou como você diz que ele trata as pessoas. Pare e pense por um minuto. Ele realmente te trata como você prega para os outros? Porque você olha para a Escritura e vê um Deus impiedoso, mas Davi o via como o ser mais doce do mundo. Porque eu vejo Deus como a pessoa mais linda do universo, e você o vê como um soldado implacável que sai matando geral. Como disse Lutero, quem vê Deus como um ser irado, não o vê com clareza. Deus está acima de seus próprios mandamentos. Tanto é assim que ele já mandou profetas quebrarem suas leis para se comunicar com o povo. Isaías pregou nu por 3 anos, quebrando o mitvá das vestes. Ezequiel assou pão sobre fezes humanas, quebrando o mitvá da pureza alimentícia. Oséias casou com uma meretriz no exercício de sua função, por ordem do próprio Eterno, quebrando o mitvá da pureza conjugal. Cuidado ao tentar engessar o reino de Deus. Cuidado ao condenar as pessoas. Você não é juiz. Existe uma diferença entre dizer que algo é pecado ou não, de condenarmos a pessoa ao inferno por cair neste ou naquele erro. Ore por eles. Interceda pela cura. Você foi chamado para reconciliar as pessoas com Deus, não para condená-las. Sinta por elas o que Deus mandou você sentir: misericórdia e amor. Se Deus nos mandou amar os inimigos, que dirá ao irmão fraco? Se propõe a levantar os irmãos. Se não for possível, ore por eles, pois a oração tem poder. Não seja do time do diabo que almeja a queda dos irmãos e sua punição. Entendeu? Você precisa mostrar para os irmãos que você está no time de Deus, orando e torcendo pela vitória deles. Isso é o que Deus quer de nós. Shalom.